Informativo 662 do STJ. Direito Processual Civil. Assunto: Ação Popular. Canal: Juris Audiobook. Ementa. Em 2019, houve o rompimento de uma barragem de rejeitos de minério, localizada em Brumadinho, miligramas. O rompimento resultou em um terrível desastre ambiental e humanitário. Felipe, na condição de cidadão, ajuizou ação popular contra a União, o Estado de Minas Gerais e a Vale S.A., pedindo para que os réus fossem condenados a recuperar o meio ambiente degradado, pagar indenização pelos danos causados e pagar multa por dano ambiental. Como Felipe mora em Campinas, SP, ele ajuizou a ação no fórum de seu domicílio e a demanda foi distribuída para a 2ª Vara Federal de Campinas, SP. Ocorre que na 17ª Vara Federal de Minas Gerais existem ações individuais, ações populares e ações civis públicas tramitando contra os mesmos réus e envolvendo pedidos semelhantes a essa ação popular ajuizada em Campinas. Quem é competente para julgar esta ação popular? O juízo do domicílio do autor ou o juízo do local em que se consumou o ato danoso. O juízo de local onde se consumou o dano, 17ª Vara Federal de Minas Gerais. Regra geral. Em regra, o autor pode ajuizar a ação popular no fórum de seu domicílio, mesmo que o dano tenha ocorrido em outro local. Isso porque, como a ação popular representa um direito político fundamental, deve-se facilitar o seu exercício. Exceção. O STJ entendeu que o caso concreto envolvendo Brumadinho era excepcional com inegáveis peculiaridades que impõem a adoção de uma solução diferente para evitar tumulto processual em uma situação de enorme magnitude social, econômica e ambiental. Assim, para o STJ é necessário superar, excepcionalmente, a regra geral. Entendeu-se que seria necessário adotar uma saída pragmática para permitir uma resposta do Poder Judiciário aos que sofrem os efeitos desta grande tragédia. A regra geral do STJ deve ser usada quando a ação popular for isolada. Contudo, no caso de Brumadinho havia uma ação popular em Campinas, SP, competindo e concorrendo com várias outras ações populares e ações civis públicas, bem como com centenas, talvez milhares, de ações individuais tramitando em miligramas, razão pela qual, em se tratando de competência concorrente, deve ser eleito o fórum do local do fato. Em face da magnitude econômica, social e ambiental do caso concreto, é possível a fixação do juízo do local do fato para o julgamento de ação popular que concorre com diversas outras ações individuais, populares e civis públicas decorrentes do mesmo dano ambiental. STJ. Primeiro seção. CC 164.362, miligramas, réu. Min. Herman Benjamin, julgado em 12 de junho de 2019, info 662. A seguir, comentários e explicação. Rompimento da barragem de Brumadinho em 25 de janeiro de 2019, houve o rompimento de uma barragem de rejeitos de minério, localizada no município de Brumadinho, miligramas. A barragem era de responsabilidade da mineradora Vale S.A. O rompimento resultou em um terrível desastre ambiental e humanitário, com inúmeros mortos e uma grande poluição. Ação Popular Felipe, na condição de cidadão, ajuizou ação popular contra a União, o Estado de Minas Gerais e a Vale S.A., pedindo para que os réus fossem condenados a 1. Recuperar o meio ambiente degradado pelo rompimento. 2. Pagar indenização pelos danos materiais e morais causados. 3. Pagar multa por dano ambiental. Como Felipe mora em Campinas, SP, ele ajuizou a ação no fórum de seu domicílio e a demanda foi distribuída para a 2ª Vara Federal de Campinas, SP. Um dos dispositivos invocados para afirmar a competência foi o art. 51, parágrafo único do CPC, art. 51. É competente o fórum de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no fórum de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal.
outras ações tramitando na Justiça Federal de Miligramas na 17ª Vara Federal de Minas Gerais. Existem ações individuais, ações populares e ações civis públicas tramitando contra os mesmos réus e envolvendo pedidos semelhantes a essa ação popular ajuizada em Campinas. Ao tomar conhecimento disso, o juízo da 2ª Vara Federal de Campinas remeteu os autos da ação popular para a 17ª Vara Federal de Minas Gerais por entender que o fórum competente, na situação específica dos autos, não se enquadra na regra geral do domicílio do autor, haja vista que, em virtude da defesa do interesse coletivo, o processamento da ação seria mais bem realizado no local em que ocorreu a tragédia. A questão chegou até o STJ. O que foi decidido? Quem é competente para julgar esta ação popular? O juízo do domicílio do autor ou o juízo do local em que se consumou o ato danoso? O juízo de local em que se consumou o ato danoso. Vamos entender com calma. Competência territorial da ação popular. A ação popular é prevista no art. 5º, o Chile, da CF/88, art. 5º, o Chile. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. No âmbito infraconstitucional, esta ação é regulamentada pela Lei N. 4.717/65, recepcionada pela CF/88. O art. 5º da Lei N. 4.717/65 trata sobre a competência da ação popular, mas não traz nenhuma regra sobre a competência territorial. O art. 22 da lei afirma que devem ser aplicadas, subsidiariamente, as regras do CPC, naquilo que não contrariar os dispositivos da lei nem a natureza específica da ação. Regra geral art. 51, parágrafo único, do CPC autoriza que o autor da ação popular ajuize a ação tanto no fórum de seu domicílio como também no local onde ocorreu o fato, sendo igualmente competentes o juízo do domicílio do autor popular e o do local onde houver ocorrido o dano. Local do fato, o STJ afirma que, como regra, a competência para examinar o feito é daquele em que haja menor dificuldade para o exercício da ação popular. Veja o leading case sobre o tema no STJ. 1. Não havendo dúvidas quanto à competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação popular proposta em face da União, cabe, no presente conflito, determinar o fórum competente para tanto, se ou de Brasília, local em que se consumou o ato danoso, ou do Rio de Janeiro, domicílio do autor. 2. A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu art. 5º, o Chile, que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Tal ação é regulada pela Lei 4.717/65, recepcionada pela Carta Magna. 3. O art. 5º da referida norma legal determina que a competência para processamento e julgamento da ação popular será aferida considerando-se a origem do ato impugnado. Assim, caberá à Justiça Federal apreciar a controvérsia se houver interesse da União, e à Justiça Estadual se o interesse for dos estados ou dos municípios. A citada Lei 4.717/65, entretanto, em nenhum momento fixa o fórum em que a ação popular deve ser ajuizada, dispondo, apenas, em seu art. 22, serem aplicáveis as regras do Código de Processo Civil, naquilo em que não contrariem os dispositivos da lei, nem a natureza específica da ação. Portanto, para se fixar o fórum competente para apreciar a ação em comento, mostra-se necessário considerar o objetivo maior da ação popular, isto é, o que esse instrumento previsto na Carta Magna, e colocado à disposição do cidadão, visa proporcionar. 4. Segundo a doutrina, o direito do cidadão de promover a ação popular constitui um direito político fundamental, da mesma natureza de outros direitos políticos previstos na Constituição Federal.
caracteriza a ação popular, um instrumento que garante à coletividade a oportunidade de fiscalizar os atos praticados pelos governantes, de modo a poder impugnar qualquer medida tomada que cause danos à sociedade como um todo, ou seja, visa a proteger direitos transindividuais. Não pode, por conseguinte, o exercício desse direito sofrer restrições, isto é, não se pode admitir a criação de entraves que venham a inibir a atuação do cidadão na proteção de interesses que dizem respeito a toda a coletividade. 5. Assim, tem-se por desarrazoado determinar-se como fórum competente para julgamento da ação popular, na presente hipótese, ou do local em que se consumou o ato, ou seja, o de Brasília. Isso porque tal entendimento dificultaria a atuação do autor, que tem domicílio no Rio de Janeiro. 6. Considerando a necessidade de assegurar o cumprimento do preceito constitucional que garante a todo cidadão a defesa de interesses coletivos, art. 5º, o XI, devem ser empregadas as regras de competência constantes do Código de Processo Civil, cuja aplicação está prevista na Lei 4.717/65, haja vista serem as que melhor atendem a esse propósito. STJ. Primeiro Seção. CC 47.950, DF, réu. Min. Denise Arruda, julgado em 11 de abril de 2007. Assim, como regra geral, o autor pode ajuizar a ação popular no fórum de seu domicílio, mesmo que o dano tenha ocorrido em outro local. Isso porque, como a ação popular representa um direito político fundamental, deve-se facilitar o seu exercício. Exceção: o STJ entendeu que caso concreto envolvendo Brumadinho era excepcional com inegáveis peculiaridades que impõem na adoção de uma solução diferente para evitar tumulto processual em uma situação de enorme magnitude social, econômica e ambiental. Assim, para o STJ é necessário superar, excepcionalmente, a regra geral. Entendeu-se que seria necessário adotar uma saída pragmática para permitir uma resposta do Poder Judiciário aos que sofrem os efeitos desta grande tragédia. Diante disso, o STJ entendeu que, em face da magnitude econômica, social e ambiental do caso concreto, responsabilidade civil e ambiental envolvendo o rompimento da barragem de Brumadinho, é possível a fixação do juízo do local do fato para o julgamento de ação popular que concorre com diversas outras ações individuais, populares e civis públicas decorrentes do mesmo dano ambiental. STJ. Primeiro Seção. CC 164.362, miligramas, réu. Min. Herman Benjamin, julgado em 12 de junho de 2019, info 662. Distinguishing. Vale ressaltar que a solução encontrada é de distinguishing à luz de peculiaridades do caso concreto. Isso significa que não houve uma revogação universal superação do entendimento do STJ sobre a competência para a ação popular. Logo, o entendimento tradicional do STJ, CC 47.950, DF, deve ser mantido como regra geral. O que se fez foi abrir uma exceção no caso de Brumadinho. A regra geral do STJ deve ser usada quando a ação popular for isolada. Contudo, no caso de Brumadinho havia uma ação popular em Campinas, SP, competindo e concorrendo com várias outras ações populares e ações civis públicas, bem como com centenas, talvez milhares, de ações individuais tramitando em miligramas, razão pela qual, em se tratando de competência concorrente, deve ser eleito o fórum do local do fato. Ação popular em temas ambientais. A definição do fórum competente para a apreciação da ação popular em temas como o de direito ambiental exige a aplicação, por analogia, da regra pertinente contida no art. 2º da Lei da Ação Civil Pública, art. 2º, as ações previstas nesta lei serão propostas no fórum do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Tal medida se mostra consentânea com os princípios do direito ambiental, por assegurar a apuração dos fatos pelo órgão judicante que detém maior proximidade com o local do dano, portanto, revela melhor capacidade de colher as provas de maneira célere e de examiná-las no contexto de sua produção.
É verdade que, ao instituir a ação popular, o legislador constituinte buscou privilegiar o exercício da fiscalização e da própria democracia pelo cidadão. Disso não decorre, contudo, que as ações populares devam ser sempre distribuídas no fórum mais conveniente a ele, neste caso, o de seu domicílio. Isso porque, casos haverá, como o destes autos, em que a defesa do interesse coletivo será mais bem realizada no local do ato que, por meio da ação, o cidadão pretenda ver anulado. Nessas hipóteses, a sobreposição do fórum do domicílio do autor ao fórum onde ocorreu o dano ambiental acarretará prejuízo ao próprio interesse material coletivo tutelado por intermédio desta ação, em benefício do interesse processual individual do cidadão, em manifesta afronta à finalidade mesma da demanda por ele ajuizada. A ausência de prejuízo para o autor da ação popular vale ressaltar, por fim, que devido ao processamento eletrônico, as dificuldades decorrentes da redistribuição para local distante do domicílio do autor são significativamente minimizadas, se não totalmente afastadas, em decorrência da possibilidade de acesso integral aos autos por meio do sistema de movimentação processual. Conclusão. Ante o exposto, na presente situação envolvendo o rompimento da barragem de Brumadinho, é mais razoável determinar que a ação popular que pede a responsabilização pelos danos ocorridos seja julgada pelo juízo do local do fato. Fim. Deixe o curtir no vídeo. Comente. Se inscreva e ative o sininho de futuras publicações. Bons estudos!